2 de janeiro de 2010. Em uma noite quente no estado de Sonora, México, Hugo Hernández, de 36 anos, está caminhando. Ele não tem ideia de que nos próximos dias, seu nome estará em jornais de todo o mundo, pelo motivo mais horrível que se possa imaginar. Enquanto caminha, ele mal registra a van se aproximando por trás, até que ela para ao seu lado e a porta lateral se abre. Homens mascarados correm em direção a Hernández. Eles o agridem, amarram seus pulsos com abraçadeiras e colocam um saco preto sobre sua cabeça. Em segundos, a carga humana é empilhada na traseira da van, que parte do meio-fio com pneus chiando. Ele foi sequestrado por sicários do cartel de drogas de Sinaloa, um dos mais temidos e poderosos do México. Mas o calvário de Hugo ainda não acabou, longe disso. Ele logo descobrirá por que os Sinaloas causam tanto medo. Quando Hugo Hernández acorda, ele está em território Sinaloa. Os sicários o espancam brutalmente, enquanto um deles lê que ele é uma motosserra. É aqui que tudo se complica, tanto no quarto onde Hernández está sendo mantido, quanto no nosso conhecimento da história. Não sabemos ao certo se Hernández estava vivo quando eles habilmente arrancaram seu rosto. Não sabemos se ele estava vivo quando cortaram cada um de seus membros antes de arrancar sua cabeça do tronco. Esperamos, pelo bem do Hugo, que eles estavam misericordiosos naquele dia. O que sabemos é o que aconteceu depois. Em 8 de janeiro, após os sicários terminarem com Hugo, seu tronco e membros aparecem em 2 grandes recipientes de plástico nas ruas de Los Mochis. O rosto de Hugo, costurado em uma bola de futebol, é encontrado em uma sacola plástica perto da prefeitura, com um bilhete dizendo: "Feliz Ano Novo, porque este será o seu último." Porque quando se trata da arte obscura da violência e da tortura, os cartéis de drogas do México são nada menos que repugnantemente criativos. Você já ouviu as histórias: tiroteios, esfaqueamentos, decapitações. Tudo isso é verdade. Geralmente subestima-se a brutalidade dos agentes e líderes dos maiores cartéis de drogas do México. Esta é uma indústria multibilionária e uma das mais competitivas do mundo. É por isso que alguns dos principais cartéis de drogas do México, como os Sinaloas e os Zetas, precisam ir tão além para estabelecer que não devem ser incomodados. E liderando a carga está Joaquim Guzmán, o líder agora encarcerado do cartel de drogas de Sinaloa. E você pode conhecê-lo melhor pelo seu apelido, El Chapo, baixinho em português. Se a carreira de Joe Pesci nos ensinou algo, é que gangsters baixinhos com tendência homicida são os mais assustadores. El Chapo redefiniu a brutalidade, mesmo para os padrões dos cartéis de drogas, com seus métodos únicos e sádicos de tortura. Um exemplo é como ele puniu o traficante rival, Israel Rincon, conhecido como El Huacho. Segundo documentos judiciais, os homens de El Chapo levaram Rincon para um banheiro externo em uma de suas propriedades. Lá, a tortura começou. Enquanto os agentes do cartel filmavam o interrogatório, os dentes de Rincon foram arrancados e ele foi eletrocutado na orelha. Ele foi espancado e humilhado enquanto eles extraíam informações dele. Mas, eventualmente, a dor se tornou demais para Rincon, o urso, e ele desmaiou. Neste ponto, os torturadores de Sinaloa chamaram um médico para tratar e reanimar El Huacho, para que pudessem continuar torturando-o. Uma vez que os torturadores se cansaram, eles assassinaram Rincon e se livraram de seu corpo. Em Culiacán, antes de postar o vídeo da brutal tortura na internet. O ocorrido com Rincon foi só a ponta do iceberg. El Chapo é um entusiasta da tortura de mãos dadas. Embora frequentemente delegue atos brutais a subordinados, ele também está disposto a arregaçar as mangas e torturar pessoalmente. De acordo com uma testemunha ocular, ele espancou 2 pessoas com um galho até que seus corpos parecessem bonecos de pano, com muitos ossos quebrados, antes de jogá-los em uma fogueira. Em outro incidente, ele atirou sem matar em um chefe de cartel rival, antes de ordenar que o homem fosse enterrado vivo para sufocar lentamente. No julgamento de El Chapo, a testemunha Isaías Valdez Rios descreveu as torturas praticadas por ele. Ele tinha queimaduras de ferro nas costas. Sua camisa estava colada na pele. Ele tinha queimaduras de acendedor de carro por todo o corpo. Seus pés estavam queimados. Foi apenas depois de dias sendo deixado para morrer em uma velha estrutura de madeira que El Chapo achou adequado enterrar o homem. Um dos associados mais confiáveis do chefe do tráfico, Antônio Jaguar Marufo, tinha um quarto especial em sua mansão, construído especificamente para tortura e assassinato de seus rivais no comércio de drogas. O quarto tinha um dreno embutido no chão para permitir que o sangue escoasse mais facilmente, além de azulejos antiaderentes e tecnologia de isolamento acústico para impedir que alguém do lado de fora ouvisse os gritos horríveis de dentro. Os filhos de El Chapo seguiram os passos do pai.
Seus filhos Ivan e Alfredo Guzmán Salazar, e Joaquim e Ovídio Guzmán Lopes, formaram seu próprio cartel dissidente de Sinaloa, conhecido como Los Chapitos, ou Pequenos Chapos, juntamente com o associado próximo de El Chapo, o assassino Néstor Isidro Pérez Salas, também conhecido como El Nini. Como você deve ter previsto, eles compartilham o amor do pai por torturas terríveis e têm um rancho em Navolato, onde o pior acontece. Pessoas próximas ao assunto relataram que eles torcem saca-rolhas na carne de suas vítimas antes de arrancá-los e depois esfregar pimentas vermelhas quentes nas feridas abertas. Alguns são dados como alimentos, mortos ou vivos, a depender da sorte, para os tigres, que alguns dos filhos de El Chapo mantêm como pets. Eles também são conhecidos por transformar civis locais em mulas de drogas, frequentemente matando-os e suas famílias caso recusem a oferta. Mas os cartéis do México não vão deixar o de Sinaloa lucrar sozinho. Há muitos exemplos horríveis de violência e tortura dos muitos concorrentes de El Chapo. E agora vamos levá-lo em um curso intensivo traumático através de alguns dos piores. Estamos implorando, largue esse sanduíche. Vai ficar realmente muito nojento. Provavelmente um dos casos mais infames de tortura de cartel foi o cometido contra o agente da Administração de Controle de Drogas, Henrique Kiki Camarena, em 1985, quando sua investigação secreta foi exposta por membros do impiedoso cartel de Guadalajara. O assassinato de Kiki foi prolongado e cruel, pois seus captores o torturaram até a morte durante 30 horas extenuantes e degradantes. Em 7 de fevereiro de 1985, ele foi emboscado por homens armados em Guadalajara, a caminho dos Estados Unidos. Ele foi ao consulado sem resistência, ciente da desvantagem, e foi levado para outro local onde a tortura começou. Ele foi amarrado a uma cadeira enquanto os torturadores do cartel gravavam o interrogatório, espancando-o tão violentamente que seu crânio, mandíbula, nariz, maçãs do rosto e traqueia foram esmagados. Podemos apenas imaginar o horror que Kiki sentiu quando seus captores usaram uma furadeira para perfurar seu crânio enquanto ele ainda estava vivo. Como sabemos que ele ainda estava vivo? O laudo toxicológico mostrou a presença de anfetaminas no organismo de Kiki, apesar dele nunca ter usado as drogas. Isso sugeriu aos investigadores da Administração de Controle de Drogas que Kiki recebeu as drogas para que ele permanecesse acordado e consciente durante a tortura. Em anos mais recentes, membros do cartel Jalisco Nueva Generación capturaram um membro de um cartel rival, os já mencionados Los Chapitos, e decidiram gravar sua tortura e assassinato. O vídeo mostrou um homem com o rosto machucado e ensanguentado, tendo seus braços amarrados atrás das costas em uma cadeira. Durante o interrogatório, um dos torturadores ligou uma motosserra e começou a serrar as pernas do homem. Eventualmente, quando os torturadores fizeram tudo o que queriam, eles serraram completamente as pernas do homem e jogaram água nele. Então há os horríveis crimes dos Los Zetas, um dos cartéis de drogas mais conhecidos fora do cartel de Sinaloa. Los Zetas não têm a fama ou o tamanho de Sinaloa, mas compensam com seus atos de brutalidade verdadeiramente extraordinários. Em um vídeo, uma mulher de camisa rosa é forçada a se ajoelhar por um agente dos Los Zetas, que segura uma navalha antes de dizer: "Bem, senhores, isso é o que acontece com todos aqueles no cartel do Golfo em nome dos Los Zetas." A mulher não resiste, aparentemente drogada, enquanto o homem segura a navalha em sua garganta e corta sua cabeça. Ao longo de brutais 40 segundos, enquanto sua garganta perfurada sibila ar. Este vídeo em particular, compreensivelmente, gerou uma enorme controvérsia quando foi vazado no Facebook. Assim como Los Chapitos, Los Zetas possuem seu próprio rancho para assassinato, tortura e descarte de corpos, o Rancho La Gallera, no norte de Veracruz. Após assumir o controle em 2011, os Zetas usaram o local como centro de cremação em massa, incinerando suas vítimas para ocultar as evidências dos seus crimes. Essas cremações eram realizadas nas 12 cozinhas do rancho, em uma cena descrita por testemunhas como algo muito pior do que qualquer filme de terror poderia imaginar. Algumas vítimas foram dissolvidas em banheiras cheias de ácido. Outros foram picados e jogados aos crocodilos. Em casos frequentes e terríveis, os corpos dos sequestrados, torturados e assassinados foram enterrados em valas comuns ao redor da propriedade. O mais perturbador é que os locais sabiam e denunciaram isso por anos, mas a polícia local corrupta, no bolso dos Zetas, nada fez. Quando Los Zetas e a cozinha se misturam, algo terrível certamente acontecerá. E esse fato é verdadeiro até o topo. Miguel Angel Trevinho Morales, um dos supostos líderes do grupo do cartel, tinha uma forma particular de tortura e execução que ele gostava, que é referida como el guiso, ou o ensopado.
As vítimas eram forçadas a entrar vivas em um tambor de metal de 55 galões, com um fogo aceso embaixo, fervendo-as lentamente até a morte. O evento que pôs Los Zetas em destaque foi o notório massacre de San Fernando de 2011, onde sequestraram e mataram 193 pessoas no Rancho La Jolla. Após sequestros de ônibus, as vítimas foram levadas para um rancho, onde as mulheres foram brutalizadas e mortas, e os homens foram armados e obrigados a lutar entre si até a morte. Pessoas dispostas a matar para salvar suas vidas foram recrutadas como assassinos impiedosos para Los Zetas, no processo de candidatura a emprego mais horrível da história moderna. A parte mais horrível é que isso nem sequer é um incidente isolado. Vários cartéis usaram a força para fazer as pessoas matarem outras como uma fonte de tormento psicológico. Um vídeo vazado em 2023 mostrou o destino horrível de 5 estudantes atraídos para um complexo de cartel, que foram forçados a se matar na câmera ao recusar uma oferta para se juntar ao grupo criminoso. O vídeo mostrava um estudante decapitando outro com um facão, enquanto o outro tinha a cabeça espancada com um pedaço de rocha. O estilo arrogante e provocador dos Los Zetas rendeu a eles muitos inimigos. Eles enforcaram 2 membros do Cartel do Golfo e se filmaram descartando os corpos decapitados de 49 trabalhadores migrantes assassinados por eles. O primeiro foi visto como particularmente insultante pelo Cartel do Golfo, pois os Zetas originalmente eram sua força de segurança antes de se separarem e formarem seu próprio grupo. Em 2012, o Cartel do Golfo revidou com uma violência horrível própria. Eles divulgaram um vídeo mostrando membros capturados dos Zetas amarrados e suplicando por piedade durante um interrogatório sobre seus líderes. Quando os operativos do Cartel do Golfo se cansam de fazer perguntas, eles descem sobre os Zetas com facões, cortando brutalmente cada uma de suas cabeças sem sequer um pingo de remorso. Membros do cartel vivem pela faca, ou morrem pela faca. Como você deve ter notado, é comum para os cartéis filmar seus crimes. Em um vídeo repulsivo gravado por membros desconhecidos do cartel, eles são vistos brincando com um rosto humano decepado, enquanto cercados por corpos. Um deles coloca o rosto como máscara de Halloween, enquanto seus amigos do cartel riem e brincam sobre isso. Você pode estar enjoado ao ouvir sobre esses assassinatos e caos, embora isso nos faça perguntar por que você clicou em um vídeo chamado Os Métodos Mais Brutais de Tortura do Cartel Mexicano. Mas pelo menos temos uma consolação. O cartel não está operando sem oposição. Os melhores policiais do México estão no caso, buscando colocar cartéis como os Sinaloas e os Zetas em alerta. Luis Cárdenas Palomino, um oficial de aplicação da lei eleito o melhor policial do México, também trabalhava para o cartel, o que o impede de descansar até ser descoberto. E ele estava envolvido em tortura? Concordamos que, apesar de acharmos que o prêmio de melhor policial do Palomino deveria ser revogado, ele está concorrendo ao título de mais criminoso e corrupto. Ele foi preso por abusar de suspeitos sob sua custódia, facilitar a tortura e basicamente ser um faz-tudo glorificado para o El Chapo. Seu ex-chefe, Genaro Garcia Luna, também foi preso por corrupção e tráfico de drogas, então ele tem feito um ótimo trabalho mantendo as tradições institucionais. Palomino tem um passado sombrio, tendo sido implicado em um assassinato na adolescência antes de se tornar um recurso confiável para os chefões do cartel que queriam um aliado dentro da aplicação da lei mexicana. Policiais corruptos como Palomino levaram as forças especiais mexicanas a serem acusadas de crimes horríveis, desde receber subornos até cometer massacres em nome do cartel. E claro, há também muita tortura. Um dos métodos favoritos de pessoas como Palomino é conhecido localmente como chicharra, que envolve o uso de um bastão de gado para chocar repetidamente os genitais de um prisioneiro, a fim de induzir confissões, mesmo que saibam que a pessoa que estão atormentando é inocente. Eles também são conhecidos por sufocar repetidamente as vítimas com sacos plásticos, usar técnicas de tortura ao estilo de Guantánamo e espancar as vítimas até quase a morte, às vezes matando-as acidentalmente no processo. Segundo o Dr. Robert Bunker, diretor de pesquisa da Futures Limited Liability Company, os policiais torturadores do cartel podem utilizar técnicas básicas de tortura, como instrumentos cortantes, alicates e cortadores, além de métodos baseados em fogo, água e eletricidade. No entanto, não podemos responsabilizar apenas Palomino por toda essa tortura. É muito mais sistêmico do que isso. Um comandante anônimo da polícia mexicana disse ao Daily Beast: a tortura é cometida em grande escala e nunca desaparecerá, porque nossas instituições não têm os recursos e a capacidade para processar alguém pelo que é feito através da tortura. Este mesmo comandante anônimo, para seus colegas de trabalho corrompidos pelo cartel, empregou torturas psicológicas, bem como físicas, como prender as famílias das vítimas e ameaçar matá-las ou torturá-las para induzir confissões.
Mike Vigil, ex-chefe de operações internacionais da Administração de Controle de Drogas, afirmou que métodos brutais de tortura fazem parte do credo da aplicação da lei mexicana, mesmo fora da influência dos cartéis. Ele disse que todas as forças de segurança do México usam tortura desde a sua criação, e isso se tornou normal para eles. Eles veem isso como uma maneira fácil de resolver casos, e não entendem que é uma violação dos direitos humanos, ou que qualquer pessoa confessará quando torturada. De fato, os cartéis mexicanos não detêm um monopólio total sobre a perturbadora violência dos cartéis de drogas. Afinal, Pablo Escobar, um dos traficantes mais temidos e infames da história, era colombiano. No entanto, uma das curiosidades mais populares sobre como o cartel de Medellín de Escobar torturava pessoas é, na verdade, uma lenda urbana, a temida gravata colombiana. Não queremos dizer que era um mito total como a donzela de ferro. Foi muito praticado em pessoas por vários anos. A tortura consistia em cortar o pescoço da vítima e puxar a língua pela abertura, fazendo-a se assemelhar a uma gravata ensanguentada sobre o peito. Embora seja comumente atribuído erroneamente a Pablo e sua gangue, na verdade era uma característica de um período brutal da Guerra Civil Colombiana, conhecido como La Violencia, que durou entre 1948 e 1958, antecedendo a ascensão do cartel de Medellín em 1976 por décadas. Para todos os nossos fãs de tortura e mutilação, La Violencia foi uma mina de ouro de atrocidades, desde a gravata colombiana até o corte do vaso de flores onde os membros das vítimas eram cortados e enfiados em seu corpo, até uma tortura onde, muito parecido com os cartéis mexicanos, os genitais das vítimas eram cortados e enfiados em suas bocas, e talvez o mais perturbador de tudo, casos em que mulheres grávidas tinham os fetos cortados de seus úteros e substituídos por um galo. A cruel ironia de toda a cobertura da brutalidade do cartel mexicano, incluindo este vídeo, é exatamente o que o cartel quer. A brutalidade teatral do cartel é uma jogada brutal, mas sofisticada, avançando sua imagem como gangsters temidos e imparáveis que governam seus respectivos territórios. Táticas similares às usadas por grupos terroristas como Al-Qaeda e Estado Islâmico do Iraque e Síria, com seus vídeos traumáticos de violência extrema. Mas os atos de tortura e assassinato são muitas vezes tão audaciosos como eles não poderiam provocar algum tipo de reação. Mas se este vídeo te ensinou algo, espero que seja isso. Se você se encontrar de férias no México em breve, e por acaso encontrar alguém envolvido em um cartel de drogas, lembre-se de ser educado se fizermos outro desses vídeos. Odiaríamos que qualquer um de nossos inscritos aparecesse na sequência. Agora confira El Chapo versus Pablo Escobar como eles se comparam. Ou assista a este vídeo em vez disso